queridos irmãos, graça e paz, bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida. E hoje, nesse ponto de encontro com a Palavra de Deus, aqui na TV e no canal do YouTube, nós vamos ouvir uma mensagem proferida pela missionária Marises. Lembrando, hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro, um dia que Deus preparou para todos nós. Mas antes mesmo de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, vamos preparar nosso espírito, vamos louvar ao Senhor. Fique então com esta canção e logo em seguida a ministração da Palavra. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador. Seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira aqui, que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz, sim, ao meu coração. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, versículos de 18 a 20. Mateus 28, versículos de 18 a 20. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Louvado seja o teu nome pelo poder que esta palavra tem de transformar vidas, de salvar. Louvado seja o teu nome, meu Deus, pelo poder que a tua palavra tem, Senhor, e tem alcançado a minha vida, a vida da tua igreja, tem alcançado cada um de nós que estamos te cultuando nesta noite. Nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, pela tua fidelidade, Senhor, porque além do ide tu disseste, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o teu nome, pelo conforto da tua presença na igreja, pelo conforto da tua presença na vida de cada um de nós, pela certeza que na semeadura, mesmo semeando e chorando, voltaremos com os molhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te louvar pela existência do departamento de missões da nossa igreja, que ele possa cada dia ser fiel em tudo aquilo que ele tem traçado para que eles possam realizar, e que a tua igreja esteja, Senhor, de coração aberto para contribuir, para orar, para ir, para, Senhor, ser útil, Senhor, na tua causa, obedecendo ao teu ide. Nós já te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos ter alguns instantes de meditação da palavra do Senhor, para vermos realmente a importância desse ide. O ide de Jesus foi tão lá atrás, não é verdade? Faz tanto tempo que Jesus falou sobre o ide, que ordenou a igreja que marchasse, como diz o pastor Júnior, que marchasse, que fosse adiante, que fosse perseverante em semear a palavra de Deus e em fazer discípulos. E então, queridos, é tão maravilhoso o poder de Deus através da história da igreja, que nós vemos que esse ide continua e vai continuar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, a igreja continuará indo. Amém? A igreja continuará semeando, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos que muitas vezes Satanás apresenta para realmente inibir a igreja. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? E a igreja continua marchando e continuará, não é? Até terminar a sua missão aqui na terra. Eu faço parte desta igreja, você faz parte desta igreja. E hoje, enquanto eu meditava nessa porção da palavra de Deus, eu ficava analisando algumas coisas que vieram na minha mente, que formam a história da semeadura da igreja do Senhor. Então, queridos, começou esse ide de Jesus na igreja primitiva, nos primeiros momentos da igreja, e nós sabemos que foi um sacudir do Espírito Santo tão grande, que não tinha quem resistisse ao sopro do Espírito, o poder do Espírito, movendo, né, o seu poder ali na sua igreja. E diante daquele fato, a igreja foi se espalhando, foi evangelizando, e havia curas, ressurreição, havia realmente transformação de vidas, porque a igreja caminhava na unção, no poder do Espírito Santo. Nós vamos analisar que o Espírito Santo realmente é quem capacita. O Espírito Santo é quem move o coração. O Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, a ação do Espírito Santo na igreja é muito poderosa. Não podemos resistir. Que coisa linda a obra do Espírito Santo. E nós cantamos aqui com os irmãos nesta noite, né? Continuamos de pé. A primeira igreja, a igreja do primeiro século foi grandemente perseguida. Mas será que parou a perseguição? Parou na primeira igreja? Não. A perseguição continuou. E quando a gente vai olhar para a história da igreja,
nós vamos ver que dezenas, centenas de momentos, a igreja estava sendo perseguida. A igreja era perseguida com falsas doutrinas, a igreja tem sido perseguida com falsas ideologias, com um falso evangelho que não está respaldado na palavra de Deus, mas não adianta. Vêm os falsos mestres, que o apóstolo Paulo já falava, lembra? O apóstolo Paulo já falava dos falsos mestres, nas doutrinas heréticas. Inclusive ele chegou até a dizer a Timóteo, cuidado, olha, cuidado na sã doutrina, vigie. Não é vigie na sã doutrina, Timóteo, porque os dias são difíceis. Mas os dias continuam difíceis, não é verdade? Continuam difíceis. Eu sempre gosto de analisar, enquanto estamos aqui nessa calmaria, enquanto estamos aqui com tanta liberdade de expressão, enquanto estamos aqui para vir ao templo, para ir para casa, vai para lá, vai para cá, ninguém nos incomoda, ninguém proíbe, ainda temos essa oportunidade de liberdade de culto. Mas neste momento, há muitos irmãos nossos que acompanham missões, sabem que perderam suas vidas esta semana, a semana passada, o mês passado, o ano passado. Continua vidas ceifadas, onde há uma rigorosa perseguição do evangelho. Então muitas vezes eu costumo dizer, a gente perde muito tempo, porque tempo é ouro quando se trata de atender ao ID de Jesus. Não é verdade, queridos? A responsabilidade cai sobre meus ombros, sobre os seus ombros, sobre a igreja no mundo todo. Todos que já conheceram, todos que já tiveram a oportunidade, o privilégio, a alegria de nascer de novo, de ser nova criatura, precisa testemunhar desse evangelho, participar do ID de Jesus, ensinando todas as coisas que ele tem determinado para que sejam ensinadas. Amém? Esta é que é a realidade do papel da igreja no mundo. Irmãos, eu tive o privilégio de, certa vez, lá na Inglaterra, visitar uma cidade pequena, por nome Bedford. E naquela cidade, meu genro disse: a senhora quer ir em Bedford? Porque se a senhora quiser, eu vou lhe mostrar um templozinho onde John Bunyan foi pastor daquela igreja. Eu acho que quase todo mundo sabe quem foi John Bunyan, né? John Bunyan foi o escritor do livro O Peregrino, e é reconhecido como o livro mais lido depois da Bíblia, é O Peregrino, não é? É muito lido. E então eu digo, eu quero ver. Então nós viajamos ali em Bedford. E, irmãos, é interessante como as coisas de Deus são simples. Eu fui naquela igreja bem pequenininha, era a metade dessa igreja. E ali os vitrais daquela igreja era de vidro colorido, e tinha algumas cenas do livro Peregrino, pastor. Interessante, né? Tinha os vitrais com aquelas estampas de alguns momentos do livro Peregrino, foi escrito. E eu achei muito interessante. Agora vamos ver, eu quero mostrar a vocês, aqui ao lado da igreja, os túmulos dos missionários que foram perseguidos e que alguns foram enterrados aqui na igreja. Aí tinha assim do lado da igrejinha, aí tinha os túmulos de alguns missionários e pastores. E eu fiquei olhando aqueles túmulos e pensando, meu Deus, tão pequenininho esses túmulos, não tem uma catatumba especial, não tem nada especial, era só ali aquele chãozinho com a gradezinha de madeira, algumas flores, e ali dizendo a história de cada um. E, irmãos, eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, aqui é tão simples, que coisa simples esses túmulos aqui, mas quão grande será o galardão desses missionários quando estiverem perante o Senhor. Então, irmãos, era tudo tão simples, mas a história de cada um era tremenda. História de renúncia, de perseguição, de maltratos por amor a Jesus, porque um dia eles entenderam
o ID de Jesus, que é para toda a igreja. Eles foram fiéis, irmãos, e no dia certo que Deus vai distribuir os galardões daqueles que trabalharam, eles vão receber o galardão. Outro dia nós estávamos em São Paulo e minha filha, logo no início que nós fomos lá, ela disse: mãe, vá com o pai visitar aí o cemitério da Consolação, porque o cemitério da Consolação é o mais antigo de São Paulo, é enorme. E a senhora vai ver cada história interessante naqueles túmulos. São os túmulos dos barões do café de antigamente. Ela disse: tem histórias muito interessantes sobre aquelas pessoas. E eu fui com meu esposo. Nós chegamos lá no cemitério enorme, muito grande, uma quadra todinha, bem pertinho da Avenida Paulista. Então a gente saiu olhando, irmãos, olha, é impressionante. As catatumbas, impressionante, olha, é verdadeiras mansões, aqueles túmulos. Aí nós viemos, olhamos tudo, analisamos e saímos conversando. Chegou em casa, ela disse: olha, manhã, vocês, eu quero que vocês agora vão lá vizinho, outro dia, vão lá outra tarde, lá vizinho ao cemitério de Consolação, que lá no cantinho assim tem o túmulo dos protestantes. Eu nem sabia que existia. Aí então Laércio disse: vamos, Marisa, vamos conhecer. Irmãos, é tão pequenininho, perto daquele imenso, daqueles barões, daquelas pessoas importantes, políticos importantes ali de São Paulo, antigos ali. Irmãos, é bem pequenininho o túmulo dos protestantes. E tem a placa, túmulo dos protestantes. Nós sabemos que anteriormente, início, muitos ali também em São Paulo foram perseguidos por amor ao Evangelho. Aí tem aqueles túmulozinho bem simples, cheio de flores, mas bem simples, bem pequenininho. Olha, não dava um quarto do cemitério o outro da Consolação. Eram muito pequenos e poucos missionários. E a gente saiu lendo aquelas placas. E nós voltamos já tínhamos ido lá em Bedford. Eu disse: está vendo, Laércio? Tão pequenininho. Talvez eles não tenham tido chance nem de serem enterrados nesse grande. Por isso que surgiu esse cemitério dos protestantes. Mas o galardão está guardado para cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, o galardão está preparado para cada um, que é com fidelidade tem obedecido ao ID de Jesus. Não adianta reconhecimento humano, não adianta esperar reconhecimento humano, porque não tem importância diante da obediência em fazer e obedecer ao ID de Jesus, irmãos. O nosso mestre é Jesus, o nosso Senhor é Jesus, o Senhor da igreja é Jesus. E Ele vê o coração de cada servo dEle, que faz com sinceridade, obedecendo ao ID que Ele deu lá na igreja, lá aos discípulos na Galileia, e que continua na história da igreja, e continuará da maneira que Ele falou, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. Quando a gente analisa a igreja primitiva, os seus primeiros passos no ID de Jesus, a gente vai ver algumas questões aqui rapidamente, algumas credenciais, algumas coisas desenvolvidas pela igreja primitiva, que fez com que houvesse tantos frutos, tanta salvação, tanta coisa maravilhosa na igreja do primeiro século. Uma coisa que observamos: a igreja trabalhou em missões, atendeu o ID de Jesus com intrepidez. Não havia temor naqueles cristãos. Qualquer coisa a gente quer ver, fica logo com medo. Vai um tiro ali. Olhe, porque não pode passar ali. Não tem essas coisas no mundo, é natural. Mas, irmãos, quando a gente está na obra do Senhor, são tantos perigos, não é para a gente agora aqui, mas pode acontecer. São tantos perigos. A igreja primitiva, ela não se preocupava com os perigos que ela estava enfrentando. Ela não tinha amor à sua própria vida. Ela tinha amor à obra de Jesus e tinha também tinha o sentimento de ser privilegiada, de estar enquadrada no ID de Jesus. Não vamos nos preocupar com nada realmente que Deus não possa realizar. Tudo Ele pode. Então, por que a gente fica preocupada? Olha,
Atualmente há irmãos que estão tão preocupados se a igreja vai ser perseguida. Como é que vai acontecer? Que a coisa está ficando assim, está ficando assada e está... Irmãos, não precisa preocupação. Há uma promessa no final do texto que nós lemos que diz: eu estou convosco. Vamos repetir? Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias Deus está conosco. Muitas vezes, querida, a gente fica preocupado com coisas tão pequenas. Não é verdade? Fica preocupado com coisas tão pequenas. Qualquer aprovação, apertozinho que a gente vai passando, não é verdade? A gente fica logo atemorizado. A igreja, ela pregava, primitiva, pregava com intrepidez. Ela não tinha medo. Ela não tinha medo de falar. Ela não tinha medo de pregar o evangelho. Ela não tinha medo de dizer que Jesus salva. Ela não tinha medo de dizer o que é o verdadeiro evangelho, o que Jesus deixou nas escrituras. Ela não tinha medo. Nós também não devemos temer. Vamos começar um novo ano, se Deus nos permite, não sabemos, né? Se Deus nos permitir, vamos começar um novo ano otimista. Aconteça o que acontecer, amém? Aconteça o que acontecer, irmãos, que nós não vamos estar sozinhos. Não vamos estar sozinhos. E é para o Senhor que nós obedecemos o ID. Amém? Não é para a autoridade, não é para ninguém, não é para fulano, não. A gente atende o ID de Jesus, porque Ele mandou. E nós precisamos obedecer com intrepidez, sem medo, de semear a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Toda hora precisamos estar semeando. Outra coisa também que devemos observar: a igreja do Senhor, aqueles que têm sido fiéis ao ministério maravilhoso, à missão do ID, eles não pregaram só com palavras, eles pregaram também com suas vidas. A palavra de Deus diz que quando há uma regeneração, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Nova criatura é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo é novo, irmãos. Tudo são experiências novas. E há uma guerra muitas vezes espiritual no nosso coração, porque muitas vezes nós não queremos deixar certas coisas que a gente praticava antes de aceitar Jesus. Mas agora nós aceitamos Jesus, nós servimos a Deus e estamos na eminência de sermos fiéis. Estamos com a tarefa de sermos fiéis ao ID de Jesus. Então a nossa vida deve ser, não é, compatível com a nossa palavra. Com a nossa palavra, irmãos. Não é assim sim, não? Não é assim sim, não? Compatíveis com a nossa palavra. Hoje em dia há tanto modernismo, há tanta coisa acontecendo na igreja em geral, que as pessoas têm esquecido até o verdadeiro evangelho para pregar o evangelho falso. A cruz em que Cristo morreu é refúgio de paz e amor, é manancial de graça eterna, profundo e sublime, que limpa do mal. Acharás um lugar ali, acharás um lugar ali. Milhões haverá, mas ainda lugar. Junto à cruz acharás lugar. Milhões já vieram à cruz e aceitaram o amor de Jesus. Para o coração oferece perdão a todo que queira
gozar salvação. Acharás um lugar ali, acharás um lugar ali. Milhões haverá, mas ainda há lugar. Junto à cruz acharás lugar. As mãos de Jesus Redentor, cravadas por mim e por ti, quer na tentação ou na dura aflição, nos trazem amparo, nos dão proteção. Acharás um lugar ali, acharás um lugar ali. Milhões haverá, mas ainda há lugar. Junto à cruz acharás lugar. Meus irmãos e irmãs, que mensagem poderosa nós acabamos de ouvir. Obrigado pela sua prestimosa atenção. Obrigado porque você ficou até aqui conosco. Quero lembrar a todos vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo. Dar o seu ok, dar lá o seu curtir, tá certo? O like, como diz, não é? E ajuda nós a engajar ainda mais esse programa. Espero todos vocês amanhã. Até lá! Bela mensagem eu dou, cantando dela estou, a proclamá-la eu vou. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Junto com ele estarei, pena e dor não terei, aos seus pés me prostrarei. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Os astros aclamam, montes e vales proclamam, os céus e a terra anunciam, Cristo virá outra vez, breve virá.
dia glorioso aquele será, quando Jesus